Olá, boa noite a Boa todas noite. aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Saúde Pélvica em Foco. Eu me chamo Vera Aguiar, sou fisioterapeuta na clínica Bienetri, especialista em oncologia. E hoje nosso podcast será sobre câncer de mama. Tenho a honra de receber aqui uma referência em mastologia, doutora Karen Poser, médica, mastologista, membro do Grupo Mama, e a técnica em enfermagem Janaína Piantino, tatuadora paramédica, responsável por devolver a autoestima dessas mulheres através da reconstrução da auréola e a camuflagem de cicatrizes. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Quero agradecer a parceria com a fisioterapia e juntas somos mais fortes e quem ganha não somos nós, são nossos pacientes. Verdade. Então, doutora Karen, o que faz uma mastologista na jornada do câncer de mama? Obrigada por estar aqui, Vera. É uma honra participar dessa conversa tão importante. O principal nessa jornada é a gente guiar o paciente. Primeira coisa que a gente faz é dar o diagnóstico, que é a pior parte, não só para o paciente, mas para nós médicos também. Não é fácil, né? Todo dia a gente dá uma notícia ruim. Então a gente precisa ser técnica, precisa ser objetiva, mas ao mesmo tempo a gente precisa passar essa informação da forma mais amena possível. Hoje em dia a gente consegue fazer o diagnóstico precoce na maioria dos casos. E isso faz toda a diferença, porque ao mesmo tempo que a gente dá o diagnóstico de câncer, a gente consegue dar uma esperança também de cura, na maioria das vezes. E isso faz toda a diferença naquele primeiro momento. Mas passando esse primeiro momento, ao longo do tratamento, essa paciente precisa de orientação em tudo, porque não é só comigo que ela vai consultar, não é só comigo que ela vai tratar. Ela vai precisar consultar com o oncologista clínico, com o radioterapeuta, com a nutricionista, com a psicóloga, com a fisioterapeuta. Terminando o tratamento, vai para a Janaína para fazer as auréolas. Então, é uma gama de profissionais de ajuda, de suporte que ela precisa. E eu, como principal médica ali que começou essa jornada com ela, eu preciso ir dando as orientações ao longo do tratamento. Na primeira consulta é muita informação, então a gente não consegue fazer tudo de um jeito só, num primeiro momento, nem é bom, né? Até porque 40% do que eu falo elas não vão mais ouvir, né? Não absorve, Não né? absorve, né? E por isso também a importância de estar sempre com um familiar, com alguém que vá junto para dar esse suporte, para lembrar ela, né? Mas basicamente é isso, a gente tem que ser o guia dessa paciente ao longo de todo o tratamento dela. E não só o guia, né, mas assim, dar o suporte também emocional, né, e trazer a família para perto, né, Sim. porque muitas vezes a família às vezes se afasta, se assusta, Infelizmente. né, Né? e muitos parceiros deixam no meio do caminho, então Isso. é muita questão emocional envolvida. E muitas, né? infelizmente, não têm esse suporte, né? Ou moram sozinhas, ou o parceiro abandona, então é bem complicado mesmo. E assim, doutora Karen, e o que mais evoluiu nos últimos anos, né? Que vem evoluindo, né? Dentro do tratamento do câncer de mama? Então, o que mais evoluiu, na verdade, foi o tratamento clínico. As medicações, as drogas utilizadas hoje em dia, né? Não só a quimioterapia, mas as terapias-alvo, elas melhoraram muito a eficácia. Então, a gente vê que hoje em dia a maioria dos tipos de câncer de mama a gente consegue tratar com medicamentos. E também a cirurgia evoluiu. A gente está conseguindo fazer cada vez cirurgias menos agressivas, tanto na mama quanto na axila, né, para retirar os linfonodos. Hoje em dia já tem alguns casos que a gente nem aborda a axila mais. Então, isso faz com que seja uma cirurgia menos traumática, menos invasiva, recuperação muito melhor.
E cada vez a gente está indicando menos cirurgia, né? A previsão é de que nas próximas décadas, com avanço e com novas medicações, a gente consiga fazer quase todo o tratamento clinicamente. O que isso é muito bom, né? A única parte ruim é que eu vou perder o emprego. É um pouco assustador até de pensar, né? Mas Uhum. assim, isso realmente é um mercado que tem evoluído muito, né? Muito. Eu tô há um tempo, né, lidando com mulheres. A oncologia, eu falo que ela me encontrou, eu não encontrei a oncologia, porque eu acho que eu não sei a trajetória da doutora, mas comigo foi um pouco assim. E eu falo que é assustador de ver o quanto evoluiu o número de casos, né? E não só de mama, mas hoje em dia também, hoje na clínica a gente atende muito de colo de útero. Sim. Então é assustador o número que vem evoluindo a cada dia, mas Principalmente pacientes jovens também, né? A gente está vendo esse aumento. é um impacto muito grande, né? E outra coisa que evoluiu muito, Vera, foi a forma da gente abordar essas pacientes, né? Antigamente as cirurgias eram muito agressivas, a gente não fazia fisioterapia, nem pré, nem pós. E agora a gente trabalha juntos, né? Tanto a psicóloga, a nutricionista, a físio, tudo para melhorar a cicatrização e para melhorar a dor, principalmente no pós-operatório, a funcionalidade, né? Sim. E também aí que tá, né? Quando que a fisioterapia entra nessa jornada, né? É bem importante trazer esse tópico, né? Porque muitas delas não sabem o quanto é importante de forma precoce, né? Muitas vêm com muito medo no pós-operatório. Então, hoje em dia, a paciente que chega precocemente, até mesmo antes da cirurgia, elas vêm e me perguntam, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí eu falei, justamente porque nós vamos desenhar o que vai acontecer com você com outro olhar. Meu olhar é te tirar o medo, é te dar segurança para o que você vai, para a intervenção que vai ser feita, né? E no pós-operatório é incrível que elas vêm com muito menos medo, né? De ser tocada, porque eu já comuniquei que isso vai acontecer, que essa fase aguda vai passar, né? Então, de mãos dadas mesmo, assim, é algo bem, eu falo que é construir essa intimidade, esse acolhimento, né? Essa humanização é algo muito individual, porque cada paciente tem o seu medo, seu contexto, né? E tudo que ela está passando ali em torno dela, ela às vezes traz ali numa sessão comigo, porque eu vou falar de uma outra vertente, vamos dizer assim, porque ela comigo ela vai ter mais, ela não está lidando diretamente com o problema, vamos dizer assim. Sim. Eu vou trazer um pouco mais de conforto, de acalento, de segurança para que ela faça um movimento sem medo de dor, né? Ajudar a aliviar com recursos que hoje a gente tem, né? Graças a Deus, muitos avanços de tecnologia, como o uso do laser de baixa frequência, não só a parte manual, mas também ter um conhecimento da parte da terapia manual, né? Que não é um simples pós-operatório, é uma paciente que às vezes mexeu em cordão, mexeu no linfonodo sentinela, ela tirou ou não, né, mais gânglios, mas mesmo se o mínimo de intervenção axilar que ela tem, ela já tem várias consequências e uma evolução diferente no pós-operatório. Então, né, isso a gente só descobre no quê? No pós. Né? Mas se a gente tem uma conversa no pré, ela já vai um pouco com menos medo, né? Então, ela já volta, ela retorna com mais segurança para a fisioterapia. Então, ela sabe que hoje a importância de não esperar, né, ter o problema para vir na fisioterapia, que muitas das vezes esperam ou tardiam isso,
e vão lá para... Quando chega na radioterapia, é que a médica da rádio detecta que ela teve uma limitação de movimento, e aí ela vem para físio. E aí, às vezes, já é muito tarde, e aí o trabalho é outro, né? Primeiro que a gente vai ter que conquistar várias coisas, desconstruir uma dor, e ainda assim ela precisa retornar ao tratamento. E tem muito desses impactos, né, que as cirurgias causam, esses impactos funcionais que elas desconhecem. E é bem por isso que elas não entendem por que tem que ir antes para fisioterapia. Só depois, quando já tá, né, com a sequela, que elas percebem quão importante é. Daí sequelas como, né, uma fibrose no cordão axilar, que, né, hoje, por exemplo, atendi uma paciente com início, né, com uma dor referindo ao plexo braquial, que pode sim, né, se a gente não identifica cedo, e é óbvio que ela não vai querer que eu mexa, porque a dor é chata, mas com jeito, eu vou ganhando ela, e a gente fala, isso aqui que vai prevenir que isso aqui se torne lá um pouquinho mais à frente uma fibrose, que daí é um outro problema que a gente vai ter que vencer. Então, a gente já detecta precocemente, mas isso também, né, é cair na mão certa, porque eu sempre falo, já aconteceu de vir pacientes com fibroses mais sérias, com limitações mais sérias. Por quê? Porque às vezes não passou por uma pessoa que entendesse, né? Que realmente é um pouco é assustador às vezes, né? Que a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso aqui? Mas eu falo, não, vamos juntas que eu vou dar conta. E é isso. E você, Jana, em que momento, né, você entra na vida dessas pacientes que já fizeram a cirurgia, que já estão, né, finalizando muitas vezes ou indo de alta da fisioterapia, que já terminaram o tratamento, mas ainda assim elas não se reconhecem, né? Em que momento que você acolhe essa mulher? É uma responsabilidade muito grande, né? Não só com a paciente, principalmente com ela, né? Mas também com um conjunto de profissionais que já atenderam antes, né? Tem o cirurgião, tem a mastro, tem a fisioterapeuta, então eu vou estar finalizando um processo, né? Uma jornada aí. Mas quando eu penso nessa mulher, assim, é o encerramento de um ciclo, né? É um encerramento de um ciclo, é um encerramento de uma jornada que ela está tendo, é mostrar que tem possibilidade de ser mais bonito, de aliviar a dor, de trazer mais colorido. É sempre muito emocionante, assim, né? Porque ela passa por várias etapas, né? Então, geralmente a mulher chega para mim já mais certa do que ela quer, né? Apesar de ter que fazer o acolhimento, de ter que orientar. Muitas vêm para mim e dizem, nossa, mas como que não me falaram isso antes, né? Então, falta um pouco dessa gama imensa que tem além da cirurgia, né? Sim. Então, a maioria chega para mim bem animada, né? Chegam assim, não se reconhecendo, muitas vezes, o seu corpo feminino, né? A mama é uma parte tão importante, assim, do corpo da mulher. Então, falta esse reconhecimento de se olhar no espelho, né? E ver que falta alguma coisa, né? Eu acredito que tenha... se auto-reconhecer, né? Emocionalmente, mas ela se vê feminina novamente. A mulher tem muito essa conexão com a mama, né? Sim. Eu vejo que muitas delas eu tenho dificuldade. Eu comento, às vezes eu vou até o espelho, tem um momento que eu consigo chegar ao espelho, né? Mas tem muitas que eu tenho que... É algo que vai acontecendo naturalmente, porque eu tenho que ir aos poucos, eu tenho que ir com mais cuidado. Eu acredito que contigo deva até já ser um pouco mais assim, não, então agora eu quero mudar isso, eu tô disposta, mas isso tem um efeito emocional muito grande. Sim. Né? A tatuagem. De se olhar e se reconhecer como mulher, né? E não mais como só a paciente, não só uma vítima do câncer, mas do feminino mesmo.
Principalmente a questão da camuflagem e da reconstrução da auréola, né? Sim. Que muitas que precisam remover totalmente, né? A gente vai falar mais para frente até dos tipos, né? Mas eu acredito que isso faça muita diferença no emocional delas, né? Porque tudo é muito visual, né? Então, muitas vezes, quando eu faço a primeira sessão, e aí eu digo, né, que muitas vezes é necessário ter um retorno, né? Dependendo do tipo de pele, dependendo do tipo de cicatriz. Mas eu digo, olha só, então vamos aproveitar esses 20 dias, esses 30 dias, se olha no espelho. Se você gostou da cor, né? Porque tem alguns casos que você tem que fazer igual a outra auréola que ainda tem, muitas vezes é bilateral, né? A gente acaba entrando, mas que é bilateral, então eu tenho que respeitar o tom de pele, o fototipo, né, da pessoa. Então eu sempre pergunto, como que era antes, né? Qual era o tamanho? Tu se gostava? Porque tem que haver um respeito com a mama, porque muitas vezes não é igual. Sim. A mama, né? Fica diferente uma da simétrico. outra. Eu tenho que respeitar isso, né? Mas eu também tenho que respeitar como era o corpo dela antes, para tentar chegar. É tudo muito conjunto, né? É uma conversa, é um acolhimento. E perguntar para ela qual que era a cor da sua auréola antes, né? Então tem esses cuidados, assim, que é um trabalho muito em conjunto, assim, né? Sim. Que deve ser feito, né? Porque cada uma apresenta de uma forma, cada dor é única, né? Sim. Então, cada mulher é muito diferente, cada mama é uma diferente da outra, mas eu sempre faço essa conversa, assim, né? Legal. Pra puxar ela, assim, e falar, olha só, tem jeito, dá pra ficar mais colorido, vamos, né? Então, isso é muito importante, assim, eu me sinto muito, muito grata, assim, apesar de toda a situação, de conseguir dar um colorido, sabe? Dar uma alegria, assim. Legal. E isso faz toda a diferença. Às vezes eu encaminho para fazer a tatuagem, a pigmentação, e elas dizem, não, tá ótimo assim. Mas eu sempre digo, uma coisa é você olhar uma mama reconstruída, uma prótese, um retalho, um volume. O fato de não ter a auréola e o mamilo, quando você bate o olho ali nua de frente pro espelho, já dá um peso. Sim. E por mais que ela diga que ela tá tudo bem, que ela tá curada, que é isso que importa, ao longo da rotina, da vida, aquilo ali sempre vai lembrar ela daquilo, né? Então eu sempre digo, quanto mais natural parecer, nunca vai ser uma mama verdadeira, Sim. mas quanto mais natural parecer, aquele momento que tu tá ali, ó, indo tomar banho, tirar a roupa e bater o olho no espelho rapidinho e viu ali algo parecido com a mama, ótimo, né? Aquilo ali vai dar uma leveza nos próximos anos na tua rotina que vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, a gente tem que até dar uma insistida, porque elas dizem, não, tô bem, tô curada, tá tudo certo. Não, mas não é só isso, né? Ajudar a olhar para ela, né? Isso. Tentar normalizar o mais possível, né? Aproveitando, doutora Karen, quais são os principais tipos de cirurgia de mama hoje? Basicamente, a gente divide em 2 tipos, né? As cirurgias conservadoras e as radicais. Cirurgias conservadoras é quando a gente consegue manter a mama da paciente. Hoje em dia, com o diagnóstico precoce, a evolução dos exames de imagem, né, com a informação que os pacientes têm, a gente consegue descobrir tumores milimétricos, né? Então, isso, a porção de mama, de tecido mamário que a gente precisa tirar é muito pequena. Então, dependendo do volume da mama da paciente, que é o tamanho da mama que ela já tem, a gente faz o tratamento com uma ótima segurança oncológica, né, com boas margens, e sem nenhum defeito estético, né? Não fica mama de menor volume, não fica buraco, nem retração, nada disso. A regra básica a gente diz que é até 1/5 do volume da mama, né? Então, se o tumor tem até 1/5 do volume da mama da paciente, a gente consegue fazer uma boa cirurgia conservadora. Quando é um pouquinho maior que isso, aí às vezes a gente ainda consegue conservar a mama, mas aí já tem que fazer algumas técnicas de oncoplástica, que a gente diz, né? Rodar algum retalho, pegar um tecido, às vezes, da gordurinha do lado, para ajustar, para não dar um defeito estético, né? Às vezes fazer lipoenxertia também.
E em casos que a lesão é muito grande ou acomete a auréola, né? Aí não tem jeito, tem que fazer mastectomia. Da mastectomia tem umas que a gente consegue preservar o complexo auréolo-papilar, às vezes não. E tudo vai depender da localização do tumor e do tamanho, né? A outra questão também que hoje em dia a gente está tendo muito é pacientes com mutação genética, né? Então, a gente está vendo muitos pacientes jovens com câncer de mama, então quando é muito jovem a gente faz o painel genético e se tem alguma mutação em algum gene que a gente chama de alta penetrância, que é de alto risco, aí tá indicado fazer mastectomia bilateral, né? Tanto a do câncer quanto a outra profilaticamente. Aí nesses casos tem que ser mastectomia também. Quando a profilática é bem mais tranquila, a gente consegue preparar melhor a paciente, né? Questão nutricional, de hidratação de mama, de fisioterapia, de tudo. Sim. Porque a gente não tem aquela pressa, né? Pra fazer a cirurgia. Mas igual tem alguns casos que, mesmo sendo profilática, a gente não consegue preservar a auréola, ou porque a mama é muito caída, né? Tem uma aptose muito grande ou muito volumosa, e às vezes a gente tem que reenxertar essa auréola, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, tudo depende de cada caso, né? Mas basicamente é o volume do tumor em relação ao tamanho da mama, é isso que vai nos guiar. Isso se falando da cirurgia da mama, né? E depois na axila também vai depender do tipo de tumor. Tem tumores que a gente nem precisa abordar a axila, tem outros que a gente precisa fazer uma biópsia do linfonodo sentinela, que a gente chama, que é a principal íngua que recebe a célula tumoral, né? E hoje, raramente, nós estamos fazendo esvaziamento axilar, isso é mais para casos mais avançados, diagnosticados mais tardiamente, e isso infelizmente impacta muito, né, na qualidade de vida da paciente, né? Mas, basicamente, é esses tipos de cirurgia. Doutora, então, o que eu tenho visto que é muito importante a gente trazer aqui para alertar também, né? É que não é só mamografia o rastreamento seguro hoje em dia, né? Muitas vezes tem que fazer ultrassonografia junto, isso é real, isso hoje na prática clínica realmente é mais assertivo? Em pacientes jovens, né, antes dos 40 anos, com histórico familiar, ou pacientes que já passaram dos 40, mas que têm a mama muito densa, a gente sempre precisa complementar com ultrassom. A mamografia foi eleita o exame principal do rastreamento de câncer de mama, porque ela é um exame barato, de fácil acesso, tem coisas que só ela vê, né, como calcificações, assimetrias. Então, a partir dos 40, toda mulher deve fazer anualmente. Antes dos 40, só em alguns casos de histórico familiar. O problema é que nessas pacientes mais jovens, a mama é muito densa. O que é isso? Ela tem mais glândula do que gordura. Tendo mais glândula, quando bate ali o filme da mamografia, fica tudo meio branco. Então, pequenos nódulos, né, subcentimétricos, eles não vão aparecer. Então, a gente precisa complementar a mamografia com ultrassom. Então, embora a mamografia seja o principal exame, a gente precisa complementar com ultrassom. E alguns outros casos ainda com a ressonância, né? Para avaliação pré-operatória, pacientes com próteses, mamas extremamente densas ou com histórico familiar. Então, o carro-chefe, o principal é a mamografia, mas o ultrassom e a ressonância, em alguns casos também, ele é bem importante para deixar esse rastreamento bem completo. Joia. E o que eu vejo também é que as alterações que ocorrem, né, a nível, assim, de tecido, pós essas intervenções cirúrgicas, né, como a doutora falou, é muito importante a gente saber em que momento atuar, né, com a fisioterapia, porque muitas vezes ela ainda está num processo cicatricial, cheio de medo, às vezes acaba ocorrendo, né, um seroma, um início de necrose, depende de como ela foi para essa cirurgia, né, doutora, que eu vejo que hoje em dia cada vez mais tem umas que depende de quão debilitada ela está, ela tem uma evolução,
né? E quanto a questão também alimentar dela, como influencia. Então, é muito importante a gente também, por isso que eu dou muita importância por essa proximidade, né? Eu entro em contato com a médica que operou, porque eu gosto dessa conversa eu digo, mais íntima, nas entrelinhas, porque isso traz para a paciente, né? Que tá ali num pós cheio de surpresas, que para mim também, muitas vezes, eu não sei como que eu vou encontrar ela na semana seguinte. Então, eu não posso garantir para ela que ela vá fazer 3 sessões de fisioterapia, ou 10, ou, quem sabe, 30, né? Sim. Eu não tenho uma fórmula A pronta. gente nunca sabe Nunca como sabe, vai ser. né? E aí, quando eu me aproximo, né, desse profissional, eu faço a minha parte, a doutora, ela retorna, e enquanto ela não sai daquela fase que ainda está em cicatrização, a gente parece que nem... Eu falo, tem horas que eu nem durmo, né? Que a gente lembra, a gente pensa, né? E se preocupa. E acaba fazendo parte da vida delas, né? Mas isso é muito importante, né? E eu vejo como isso evoluiu também. E a importância de uma equipe multidisciplinar, né? De ter várias pessoas trabalhando juntas e essa proximidade. Eu já trabalho na área de enfermagem há uns mais de 25 anos. E eu vejo, assim, como é importante, né? Uma equipe multidisciplinar que consegue discutir os casos, que tem essa proximidade e como o paciente ganha nisso, né? Porque daí as respostas são muito mais rápidas, o tratamento é muito mais rápido, né? Várias cabeças pensando juntas pensam melhor que uma só, Com certeza. né? E essa comunicação entre a gente é importante, Isso. porque às vezes a paciente está com uma complicação, um seroma, ela recém foi comigo, mas criou o seroma dali 2 dias. Aí foi com a Vera, por exemplo, a Vera já viu, volta para mim. Então, facilita muito, né? E muitas das vezes podem também ter ansiedade, né, de querer então quando que eu vou fazer, por exemplo, a radioterapia para logo ela já querer partir para tem paciente que já pensa lá na frente, né, do tratamento, lá no final, lá quando tá com a Jana, né, querendo fazer uma reconstrução, porque ela já tem ela não consegue ver que ela tá na fase aguda, muitas vezes, que tá ainda cicatrizando, e a gente tem que estar acalmando e estar conversando. E pode ser orientado e conversado antes, né? Às vezes tem alguma paciente que me liga, mas foi mês passado. Eu falo, então, é pelo menos 6 meses. Então, já vou mantendo esse contato, explicando como que vai ser, explicando o que vai acontecer, e aí ela já vai ficando menos ansiosa e também vendo a possibilidade do depois, né? Sim. O que vai acontecer depois, né? E falando um pouquinho agora bem da reabilitação mesmo, doutora Karen, hoje em dia na tua prática clínica, né? Quando que você vê que essa paciente precisa vir encaminhada no pré ou no pós-operatório, ou você já encaminha de forma mais precoce, tem encaminhado cada vez mais de forma mais precoce para procurar fisioterapia? O ideal é sempre encaminhar já no pré-operatório. Isso faz toda a diferença, tanto para orientar a paciente no que ela pode e não pode fazer, né, em movimentos, para aliviar a dor, para evitar complicação. O problema é que, às vezes, é bem isso. Pelo desconhecimento da importância, mesmo a gente encaminhando, elas só buscam depois, quando elas já têm problema, quando elas já têm a dor. Aí elas entendem. Infelizmente, na população em geral, já está uma coisa muito certa na cabeça das pessoas de que, por exemplo, uma cirurgia ortopédica precisa de fisioterapia depois. Isso eles sabem, né? Sim. Não, todo mundo sabe, todo mundo já sabe que vai ter que fazer físio. Mas cirurgia de mama, elas nem imaginam por quê, né? E isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente aborda a axila ou quando tem reconstrução, né? Que as complicações são muito maiores, necrose, seroma, cordão fibroso, fibrose, dor e... limitação de ombro. É incrível quando a gente vê que a paciente consultou com uma fisioterapeuta especializada em oncologia antes, teve todas as orientações ali, no primeiro dia pós-operatório de já vê. Porque a dor que ela tem, o medo que ela tem de movimentar o braço, de se movimentar,
Se ela não fez uma boa avaliação com fisioterapeuta, vai sofrer o dobro. E aí, claro, a gente tenta orientar, aí ela entende a importância do caminhamento, mas se ela não foi antes, aí já dificulta muito. E muitas vezes a gente também lida com algumas limitações do tipo, eu aqui do lado de cá, né, na fisioterapia, de às vezes essa paciente ter o recurso, né, se ela vai vir de forma pelo convênio ou particular, as limitações, né, de como se tem ou não possibilidade do tratamento dessa forma, enfim, aí entra várias questões, porque junto com, eu falo, né, junto com o diagnóstico vem uma jornada que não é, né, exige muito, às vezes, o fato dessa paciente se ausentar do trabalho, né, isso impacta muito na vida dela pessoal, né? Então, às vezes elas, infelizmente, às vezes elas demoram para vir na fisioterapia por uma questão, às vezes até de, então o que eu vou priorizar nesse momento, né? Então, isso aí também é algo que às vezes a gente está aqui para acolher, mas não é todas que conseguem chegar, né? Então, às vezes eu acho que isso impacta naquela que chega um pouco mais tarde ou demora a vir. E você, Jana, falando na reabilitação, né? Influencia no resultado da tatuagem? Você acha que toda essa reabilitação que ela teve, toda essa jornada que ela teve antes de chegar no teu consultório, né? Ela, na sua primeira avaliação, né? Para poder ou não, isso impacta na tatuagem, da forma que aquele tecido que tu reconhece aquele tecido naquele momento? Então, eu percebo que algumas pacientes chegam com bastante dor, né? O procedimento da tatuagem paramédica, ele não é um procedimento dolorido, né? Tem muitas que não sentem mesmo quando você vai tatuar, né? Algumas perguntam, mas dói, né? Eu sempre tenho uma indicação, assim, de um anestésico tópico para dar um conforto, né? Que eu utilizo durante o procedimento, mas a grande maioria não sente dor no local, né? Dependendo da cirurgia, perde a sensibilidade, dependendo da cirurgia que fez. Mas eu vejo que tem algumas que chegam com bastante dificuldade da amplitude, assim, né? Da abertura mesmo. Então, eu percebo, teve uma paciente muito assim, que eu sempre lembro muito dela, que foi um procedimento bem demorado para fazer, porque ela tinha muita dor. E não era na mama, era em toda essa parte do braço, assim, né? Então, quando a gente fala, assim, da tatuagem, se fala também de qualidade de vida, né? Então, eu acho que a fisioterapia trabalha com isso, em conjunto com a tatuagem, porque é ver mesmo essa paciente bem depois, com uma qualidade de vida boa. Sim. Né? Uma coisa complementa a outra, né? Uma coisa complementa a outra, Mas sim. faz diferença até pro teu trabalho, sim, né? Porque o movimento do braço, do ombro, a amplitude do ombro dela também vai influenciar no movimento daquela mama, né? Sim, sim. Então, afeta. Porque tudo é feito em conjunto, né? Eu sempre faço a medida com ela em pé. Então, eu peço para que elas abram o braço, para que elas mexam, porque o tecido vai mexer também, né? Então, muitas vezes eu vejo pacientes com bastante dor, né? Pela questão da locomoção. Então, a dor não é no local da tatuagem, mas é no corpo todo, né? Então, é um procedimento que leva, em média, 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas. Então, às vezes é paciente que tem que levantar, porque não consegue ficar deitada, não consegue. Então, eu também preciso ir ajustando para que essa paciente fique confortável, né? Durante o procedimento. Então, tem muitas que eu tenho que fazer alguns ajustes, de ficar mais sentada, de ficar deitada, de ficar de lado, porque o desenho eu faço no momento com ela em pé. Então, depois que o desenho está feito, daí eu consigo ir mudando ela conforme o conforto dela, assim, né? Perfeito. Entendi. Aí. Então, encerramos mais um episódio de hoje. Quero agradecer a presença de vocês hoje aqui, né? E me pôr à disposição também,
porque é muito importante esse bate-papo, né, entre profissionais que atuam em cada área, porque a gente precisa dessa proximidade, né, para nos ajudar e ajudar essas pacientes a seguir na jornada. Ótimo, Muito obrigada, obrigada. Vera. Foi um prazer.